Bom, vamos lá iniciar a nossa aula. A nossa aula hoje vai ser sobre a construção dos objetivos específicos e o referencial teórico. Lembrando que o nosso trabalho ele não é um artigo completo, é um resumo expandido, então tudo que vocês forem fazer tem que ser sucinto, mas também tem que ter informação suficiente. Então não pode ser objetivo demais, mas que a informação fique incompleta. Então, vamos trabalhar isso hoje, vamos passar aqui pelo material para vocês se lembrarem, né, do que a gente já abordou. Aí vamos para o objetivo específico e depois vamos para o referencial teórico. Então vamos lá. O que foi que a gente já trabalhou? O que foi que a gente já trabalhou aqui, né? Nós já trabalhamos sobre a contextualização do tema geral, que é o que vocês, cada um de vocês escolheram. Trabalhamos a justificativa do seu resumo expandido, a problemática, a sua pergunta-problema e o seu objetivo geral, né? Então, só para a gente se lembrar, porque já faz algum tempo, né, que vocês viram isso, tiveram alguns de vocês que fizeram a estrutura do resumo da forma como eu orientei, separado. Colocaram lá a contextualização do tema, colocaram a problemática, pergunta-problema, e isso facilita para vocês não se perderem e também para mim na hora da avaliação. Os demais que não fizeram isso, então as ideias se misturam, se confundem e termina não dando certo. Então, vão nesse caminho. Não se preocupem, por enquanto, com essa quantidade de páginas. São até 6, mas a gente vai fazendo. Quando chegar mais para o final, que eu organizar essa formatação, tirar essa subdivisão e tal, aí a gente fecha o formato final, entendeu? Mas, por enquanto, vão fazendo livremente. E aí tem a justificativa que vocês podem pegar um único motivo para justificar o trabalho de vocês. Não precisa ser todos os motivos, entendeu? Você pega um para justificar e fundamentar, de fato, a justificativa, né? Por que o seu trabalho ele é relevante. Aí colocamos alguns exemplos e tal. Na problemática, vocês precisam enxergar o problema, minha gente. A temática ela é diferente de problemática. Então, dentro desse assunto que vocês escolheram, vocês têm que pensar qual é o problema que está ali inquietando vocês. Que foi em que alguns eu tive dificuldade de compreender. Não consegui compreender qual era a problemática em si. Alguns eu tentei dar uma sugestão, por quê? Porque na hora que eu estava avaliando, me veio uma outra ideia de uma forma diferenciada e eu coloquei. Cabe a vocês aceitarem ou não, certo? Mas tem que pensar nisso. Então, se vocês estiverem ainda com dificuldade nisso, a gente se fala pelo privado, manda lá, professor, manda um áudio, professor, olha, eu queria fazer um artigo, o meu resumo, falando sobre isso, isso e aquilo outro. Porque na forma como vocês escrevem, às vezes fica muito difícil de eu compreender. Mas se você falar, aí eu vou traduzir isso que você falou, entendeu? Aí eu vou compreender melhor. Aí, a problemática ela é diferente da pergunta-problema. Você tem que apresentar o seu problema, certo? Para depois você transformar aquele seu problema numa pergunta-problema. Então, tiveram alguns de vocês que não fizeram isso, não colocaram a pergunta-problema, então, consequentemente, você não tem objetivo geral, né? Então, já vão observando aí no trabalho de vocês e diga, eita, eu deixei de fazer isso, porque tem que fazer, né? Pergunta problema. Em seguida, a gente dá aquela dica de ouro, né? Que a pergunta problema, ela é o objetivo geral, né? É uma frase de ação, então só é mudar alguns elementos que eu já expliquei e vocês têm aí o objetivo geral de vocês. Né? E a gente parou aí nessa aula e hoje vamos retomar aqui os objetivos geral e iniciar com os objetivos específicos. Qualquer dúvida, vocês falem, ou pode abrir o chat ou pode falar aqui no microfone. Vamos lá, construindo os objetivos do artigo científico.
Toda pesquisa, ela deve ter um objetivo determinado, certo? Porque a gente precisa saber o que é que a gente quer procurar, o que é que a gente quer achar, o que é que a gente quer resolver. Então, o objetivo, ele é gerado a partir da sua problemática, a partir da sua pergunta-problema. Então, se você não tem pergunta-problema, como você vai ter objetivo? Não tem como. E aí, um procedimento vai levando ao outro. Então, se você, até o momento, não conseguiu fazer a sua pergunta-problema, você tem que parar e pensar nela. Automaticamente, você vai ter o objetivo geral, né? Se lembra que eu falei essa semana, algumas semanas atrás. Nós temos alguns tipos de objetivos, né? Isso aqui é só a título de informação, não, vocês não precisam decorar isso. Os tipos de objetivo referem-se ao conhecimento, à compreensão, à aplicabilidade, à análise e à síntese das informações. Então, quando eu quero conhecer determinada situação, então é um tipo de objetivo que vai me dar a habilidade de identificar a informação partindo de situações anteriores. E cada tipo desse de objetivo, eles têm verbos específicos para isso. O que nos ajuda, porque quando a gente vai definir um objetivo, a gente tem que ter esse verbo de ação. Na compreensão, é uma habilidade que a gente tem de demonstrar a compreensão da informação. Na aplicabilidade, como é que a gente vai recolher e aplicar aquela informação em determinadas situações ou contextos. Um objetivo para análise é quando a gente vai estruturar aquela informação, separar as partes para, em si, estabelecer relações para a gente explicar o que é que aquelas informações têm a ver. Ou seja, a gente vai dar um tratamento, fazer uma análise com aquilo ali. E na síntese é quando os objetivos eles têm a habilidade de relacionar a informação de diferentes fontes. Então, eu vou pegar falando sobre a tecnologia da informação de um autor, de outro autor, e fazer essa síntese, né? Um quadro lá, geralzão de informação. E na avaliação, é quando a gente tem um objetivo de fazer julgamento de valor, de buscar avaliar, né, definir critérios de determinada situação. Com os verbos fica mais fácil da gente, com o verbo fica mais fácil da gente entender. Cadê? Fica mais fácil da gente entender. Veja, quando os objetivos sobre conhecimento, aí a gente vai ter o que aí? Quais são os verbos que a gente pode utilizar? Estão vendo? Olha, já que eu quero conhecer determinada coisa, então o que, é que eu vou fazer? O quê? Posso utilizar esses verbos, ó, classificar, descrever, enumerar, especificar, exemplificar. Se eu quero fazer uma síntese de informações, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou combinar, porque se lembra que a gente juntar as informações de diversas fontes, vou combinar, vou deduzir, vou documentar. Se eu quero compreender determinado contexto, então eu vou concluir, descrever. Alguns verbos eles vão se repetir. Percebam aqui, ó. Descrever está em compreensão e também está em conhecimento. Isso como eu falei, vocês não precisam decorar isso, muito pelo contrário. Vocês precisam saber que esses verbos existem, porque quando vocês forem definir o objetivo de vocês, vocês precisam ver qual é o verbo que melhor se enquadra. E aí, vocês podem ficar assim, se vocês não conhecessem essa tabela, vocês iam ficar na dúvida, né? Eita, qual é o verbo que eu vou colocar aqui? Mas aí, se vocês colocarem no Google verbo para construir objetivo, vai aparecer uma lista com vários. Vai ter esse e vai ter outros. E aí você vai testando para ver o que melhor se enquadra. Que às vezes a gente usa um verbo muito padrão, que é o identificar. Eu quero identificar isso, aqui, aquilo, outro. Mas às vezes o identificar ele não é mais apropriado. O mais apropriado é investigar, é relacionar, é comprovar, é desenvolver. Então, quando você vai substituindo os verbos, aí você vai compreendendo o que é que melhor se adequa ali. Na análise, aí vejam aí, ó, objetivos para analisar, classificar, categorizar, combinar, contrastar, relacionar. Então, são várias situações. E na avaliação,
E na avaliação a gente tem, ó, avaliar, concluir, criticar, porque é aquele tipo de verbo que vai dar para a gente substância, para a gente definir critérios, fazer julgamento, justificar, entendeu? Então, quando vocês forem definir os objetivos de vocês, parem para olhar essa lista, certo? Ou botem lá no Google que vai vir outra lista com mais verbos ainda, mas a gente sempre fica nos mais comuns: analisar, identificar, investigar, mapear, conhecer, essas coisas. No objetivo geral, conforme já foi ensinado, né, ele é a pergunta-problema transformada em frase, né? E aí, para relembrar, trouxe um exemplo aqui para vocês. Vejam, em determinado artigo científico, a pergunta-problema era: quais os serviços prestados pelos assistentes remotos em escritórios virtuais? Essa é a pergunta. Aí agora eu pergunto para vocês: se a gente fosse transformar essa pergunta-problema no objetivo geral, como era que a gente poderia fazer? Quem arrisca? Hum? Esse silêncio de vocês é mortal, viu? É mortal esse silêncio de vocês. Vejam bem, o que foi que eu falei na aula passada, quando a gente falou sobre isso? A gente começa a cortar alguns elementos que traduzem isso como uma pergunta, ou seja, quais a gente retira daí, a gente retira também essa interrogação. Se é a pergunta transformada numa frase, aqui já é possível ter uma frase, agora iniciada por um verbo de ação. Qual verbo a gente poderia colocar aqui? Hum? Opine aí, diga alguma coisa. Analisar os serviços? Isso, muito bem. Analisar os serviços. É uma opção. Então vamos lá, o que é que realmente foi. Pronto. Esse aí era o que de fato foi colocado no trabalho, investigar. Mas poderia ser também analisar. Eles são muito sinônimos, então, se eu quero saber, porque veja, qual é a pergunta? A pergunta é: eu quero saber quais são os serviços que são prestados pelos assistentes remotos nos seus escritórios virtuais. Então, eu quero o quê? Eu quero investigar. Ou eu quero analisar os tipos de serviços que são prestados. Somente isso, sem criar muita complicação. Então, a gente tem aí o verbo no infinitivo, por quê? Porque é um verbo de ação, ele vai dizer que a gente vai fazer alguma coisa. Depois, a gente tem qual é a finalidade da pesquisa. É os serviços prestados pelos assistentes remotos. E, por fim, a gente tem o cenário. Aonde? Escritório virtual. Alguns de vocês vão investigar e vão tomar como exemplo cenários como micro e pequenas empresas. Esse é o cenário da pesquisa. A UFPB, o contexto, o ambiente de trabalho. Então, tudo isso precisa estar ali no seu objetivo. Parece que é difícil, mas não é. Quando você tiver a sua pergunta-problema, então você já tem seu objetivo geral, não tem mais complicação, certo? Aí, quando a gente tem esse objetivo geral, que é um guarda-chuva, que é uma coisa grande, e aí desse objetivo geral a gente precisa definir alguns objetivos específicos. Por quê? Os objetivos específicos, eles são como o caminho para a gente alcançar esse objetivo geral. Então, eles são o desdobramento do objetivo geral. Eles é recomendado a gente utilizar até 3 objetivos específicos. Mas considerando que vocês estão trabalhando em resumo expandido, então se vocês tiverem um objetivo geral e um específico, já está de bom tamanho. Entendeu? Um objetivo geral, mais um objetivo específico já está de bom tamanho. Por quê? Porque cada objetivo desse, eles têm que ser respondidos.
Isso demanda espaço. E, às vezes, a gente não tem tudo isso em 6 páginas. Então, é, eu recomendo que vocês coloquem aí ou um ou dois objetivos específicos, porque somando com o objetivo geral fica 3. Mas, de repente, a gente pode ficar somente em um objetivo geral e um específico e ponto final, certo? Ou seja, é uma pesquisa menor. Então, tem algumas problemáticas que eu li que, tipo, dá uma pesquisa maior, mas como a gente está formatando para uma pesquisa menor, então a gente vai ter que enxugar um pouquinho a nossa pretensão, do tipo, eu não me lembro agora de nenhuma. Eu li tanta coisa, né? Foram 9 projetos, então eu não lembro assim exatamente. Mas sigam isso. Eu já tenho meu objetivo geral, junto com a pergunta problema. Vou definir agora mais um objetivo específico. Pronto, encerrou. E por quê? Acho que como eu falei antes, né? Todos eles têm que ser respondidos. Então, se eu vou aplicar um questionário, esse questionário ele tem que trazer a resposta para mim desse objetivo geral e desse objetivo específico. Aí vamos lá continuar o nosso exemplo, né? Quais os serviços prestados pelos assistentes virtuais? Essa é a nossa pergunta. O nosso objetivo geral é investigar esses serviços que são prestados. Então, como objetivo específico, o que foi que a gente definiu? Definimos traçar um perfil desse profissional que atua como assistente remoto e categorizar os serviços. Ou seja, aqui eu vou investigar os tipos de serviços. Aqui embaixo eu vou criar categoria para eles. Então, cadê? Não trouxe aqui. Então, nessa pesquisa, os autores conseguiram criar algumas categorias. Então, dos vários serviços que os assistentes remotos prestam, eles ainda categorizaram para dizer assim, olha, os serviços que eles prestam é de serviço administrativo, serviço de marketing, serviço burocrático, e cada um ali foi criando a sua estrutura. Então, a gente respondeu o nosso objetivo. A gente identificou quais são os serviços que eram prestados e depois a gente criou categorias para esses serviços. Bem simples, certo? Vocês tomem como exemplo também para o de vocês. Então, finalizando a nossa introdução, né? Porque a gente já passou por todo esse processo, vocês agora vão fazer os ajustes que eu apontei lá e vocês não tinham feito os objetivos específicos. Né? Os objetivos específicos foi que estava ainda pendente de eu ensinar para vocês e tal. Então, a partir de hoje, e com esse prazo que eu dei para vocês, que é o dia 13, vocês vão aprimorar todos esses processos, certo? E vai incluir um objetivo específico. Pronto. Aí vocês fecham aquela proposta ali, vai resubmetendo esse GAA, vou fazer uma nova avaliação, vou voltar para vocês. Enquanto que eu estou corrigindo essa introdução, aí vocês podem ir fazendo o referencial teórico. Então, por isso que hoje a nossa aula também vai ser sobre isso, sobre o referencial teórico. Porque vocês já vão trabalhando, porque o referencial teórico não é algo assim tão fácil. Na verdade, numa pesquisa científica, nada é tão fácil, né? Vocês já puderam perceber. Então, vocês vão fazendo devagarzinho, porque referencial teórico exige dedicação, exige domínio de escrita, para isso tem que ter leitura. Então, vocês vão precisar de tempo para fazer isso, certo? Eu não sei se a gente vai ter aula semana que vem, porque é para justamente vocês utilizarem. Lenice, é tudo difícil. Eu não sei se segunda-feira a gente vai ter aula, por quê? A menos que vocês queiram orientação, alguma coisa. Por quê? Porque é o espaço que vocês vão ter para continuar utilizando o horário da aula para fazer esse referencial teórico, né? Aí, na outra semana, que é dia 23, é quando a gente vai ter a aula de
sobre metodologia, que aí é um conteúdo bem mais pesado. Deixa eu mudar aqui o slide para a gente começar a falar da referencial teórico. Vocês têm alguma dúvida, minha gente? Querem falar alguma coisa? Deixa eu abrir. Tá projetando a tela toda? Nem sei. Eu acho que eu apertei errado aqui. Agora vai. Pronto. Nós vamos falar aqui sobre a construção do referencial teórico, certo? Então, papel e caneta na mão, que é para vocês já irem apontando, pontuando como é que vocês vão construir já com base num problema de vocês, certo? Vamos lá. Primeiro, vamos entender do que se trata nesse referencial teórico. Veja bem, quando a gente está escrevendo um texto acadêmico, um gênero acadêmico, a gente precisa pensar e trazer ao nosso trabalho alguma coisa que alguém já disse ou já escreveu. Dificilmente a gente vai inventar a roda. Dificilmente. O que acontece é que tem algumas problemáticas que ainda não foram exploradas dentro do secretariado, mas já foram exploradas em outras áreas. Então, qual é a parte difícil? É a gente fazer essa comunicação, trazer um conceito, uma teoria que foi explorada em outras áreas para dentro do secretariado. Ou seja, a gente não está inventando a roda, né? Alguém já falou alguma coisa sobre aquele assunto. Então, quando a gente para fazer um resumo expandido, ele é um gênero científico, o que difere de outros gêneros, né? Então, por ser um gênero científico, a gente tá tratando como ciência. E aí, tratar um texto como ciência é a gente utilizar de métodos científicos, é a gente resgatar as teorias, outros autores que escreveram sobre aquilo. Então, um texto, um gênero acadêmico, é quando a gente passa a organizar um conjunto de ideias a partir do que foi aprendido, a partir do que já foi dito por outras pessoas, certo? Então, já começa daí. Você precisa parar para ler um pouquinho sobre o tema que você escolheu. Ah, eu quero falar sobre a contribuição dos idiomas lá. Ok, então vamos ver, vamos colocar lá no Google qual é o impacto de um profissional que tem domínio de línguas estrangeiras e o que não tem. Quais são os desafios para se ter esse domínio desses idiomas? Quais são as possibilidades? Então, tem que ler alguma coisa. A gente não consegue escrever se a gente não lê. Olha, eu estou para desenvolver um capítulo da minha tese. E esse capítulo é falando sobre percepção ambiental à luz de uma teoria aí, certo? Que é uma teoria que eu conheci nova agora faz umas 3 semanas. Então, eu ainda não consigo escrever nada. Eu estou há alguns dias que não saio da primeira folha. E olha que eu tenho facilidade para escrever. Mas por quê? Porque eu não entendo totalmente do assunto. Então, quando a gente não entende totalmente do assunto, a gente vai escrever o quê? Então, eu disse, sabe uma coisa, eu preciso parar para ler e entender. Então, eu já li, acho que quase 10 artigos, já li, já fui lendo várias coisas, fui fazendo fichamento,
fui pincelando as ideias principais para depois eu ter na minha cabeça. E aí, quando a gente ensina, a gente aprende. Então, o que é que eu faço? Eu faço de conta que eu estou dando uma aula sobre aquele assunto. Por quê? Porque vai me ajudar a eu aprender sobre aquilo ali, para que eu consiga escrever. Então, eu ainda não consegui. Eu tenho que ter 5 páginas nesse capítulo para começo de história. Para iniciar esse capítulo, eu preciso ter 5 páginas. E eu não saí da primeira. Por quê? Porque eu ainda não domino o assunto. Mas eu estou lendo, estou estudando, estou lendo um outro livro, uma hora, aquilo vai sair da minha mente. Por quê? Porque eu coloquei para dentro, né? Eu absorvi. Então, vocês precisam ler alguma coisa, focar, focar e focar. Senão, vocês não vão conseguir escrever nada. A finalidade da pesquisa científica, ela é diferente de outros gêneros. Num resumo expandido, você não vai fazer relatório ou descrição de fatos. Você vai trazer teorias, citações e vai colocar ali o seu senso interpretativo. Aí você vai trazer uma citação de que Avenato disse X, Y, Z. E o que foi que eu entendi do que Avenato falou? Pronto. É isso aí que se caracteriza um gênero acadêmico científico, porque você vai trazer para o seu trabalho o que outras pessoas já falaram, o que outros autores, juntamente com o que você entendeu. Você não pode trazer uma citação, eu vou colocar aqui Avenato, aí assim que eu terminar, eu vou colocar Barros, 2012, depois Santos, 2020. Não, e cadê você no texto? Cadê a sua interpretação? Cadê o que você entendeu? Certo? Então, você não vai fazer um relatório das coisas. Você vai simplesmente desenvolver uma ideia. Então, não crie conclusões a partir do senso comum. Vocês viram nas primeiras aulas, quando a gente falou sobre os tipos de conhecimento, que o senso comum ele é um tipo de conhecimento e que ele ainda não é validado pela ciência. Por quê? Porque o senso comum ele não se utiliza de métodos que possam experimentar, que possam fazer testes. Ele simplesmente a pessoa diz, olha, se eu jogar água por aqui, a água vai escorrer. Mas por que a água escorre? Porque tem um processo, tem uma física que faz um cálculo para dizer que o relevo está mais baixo, não sei o quê. Então, a gente não vai dizer apenas dizer por dizer. Da mesma forma, vocês, no trabalho de vocês não podem criar conclusões somente porque vocês acham que é assim. Vocês não podem criar conclusões porque vocês viram uma pessoa dizendo Y. Não. Numa pesquisa científica, tudo tem que ser comprovado. Ou não. De repente, você está com um problema, na sua concepção, você sabe qual é a causa, mas quando você vai para campo, que você vai investigar, aí você volta com a resposta, que pode ser o que você achava, ou não, pode ser diferente. Então, se vocês fizeram afirmações no resumo de vocês e que vocês não colocaram a fonte, está errado. Tem que trazer a fonte. Nesse momento, agora, vocês não têm condição de colocar opinião para nada. Apenas a opinião a partir de outra. Quando é que você coloca a sua opinião? Quando você coletar as informações, coletar as respostas, que fizer a análise, aí sim, na sua análise, com base no que você coletou, você vai ali dar a sua interpretação, vai ali dar a sua visão. Mas até lá, tudo a gente faz baseado no que é o que já disse. Então, não afirme coisas sem trazer a citação. A gente ouve o tempo todo as pessoas dizerem, a profissão de secretariado ela não é apenas para servir café, né? Ok, você ouviu isso, faz 2 semestres que você ouve isso. Mas você não pode apenas colocar isso. Você tem que colocar e trazer a fonte. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que a gente não é apenas para servir café de telefone? Tem vários autores que dizem isso. Então, você vai colocar a opinião de fulano.
que isso aí é um problema sério, viu? Muitos de vocês vão escrever uma coisa assim, bem categórica, afirmando como uma verdade absoluta, sem trazer uma fonte. Como é que pode? Não pode. Então, no referencial teórico, já está se dizendo, né? Referência. Ou seja, o que é referência? É aquilo que a gente tem como parâmetro, né? Aquilo que a gente tem como espelho. Então, o referencial teórico é onde a gente vai trazer as informações que já foram publicadas e que tem tudo a ver com o nosso projeto. Não basta a gente reunir essas informações, é preciso a gente examinar, verificar, interpretar, entendeu? Para a gente esmiuçar e fazer aquilo ficar mais claro e fazer conexão com a sua ideia. O referencial teórico, ele é uma visão ampla daquilo que o pesquisador já conhece sobre o assunto. Diga assim, uma visão ampla quando a gente está fazendo um artigo científico, ou uma tese, ou um TCC. Por quê? Porque a gente tem espaço para escrever. Mas quando é um resumo expandido, essa visão ela fica um pouco limitada, né? Porque a gente tem aí uma limitação de página. Então, quais são as referências teóricas sobre o seu assunto? O seu assunto que fala sobre gestão de pessoas, recursos humanos. Então, quais são as referências que tem que estar no seu trabalho? Tem que ler, tem que buscar os artigos científicos. Quais são as suas referências dentro do secretariado remoto? Tem que ler, tem que buscar lá, entendeu? E aí é onde a gente faz o uso das citações. As citações, elas são bem importantes e elas devem existir no nosso trabalho. E aí a gente vai, né, respondendo às perguntas que Alonso fez no início da aula, a gente agora vai explicar para vocês um pouquinho disso aí. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente está tão envolvido com aquele texto, com aquela temática, que às vezes a gente vai escrevendo e a gente passa por cima de alguns conceitos. Por quê? Porque aquilo está tão dentro da gente que a gente acha óbvio ter que explicar, né? É a questão desse caso, né? Que os secretários, eles não são apenas para servir café. Isso é muito óbvio, minha gente. A gente ouve isso direto. Mas se eu vou colocar isso no meu texto, eu preciso dizer de quem foi. Se eu vou trazer uma informação nova, tipo, estou falando do secretariado remoto, e aí eu falo do teletrabalho. O que é o teletrabalho? Né? Se eu perguntar aqui para vocês o que é o teletrabalho, cada um vai ter uma definição diferente. Mas é uma definição testada, comprovada? Não. Mas existem pesquisas que trazem essa definição. Então, se eu estou falando do secretariado remoto e eu falei a primeira vez em teletrabalho, eu preciso dizer para o meu leitor o que é teletrabalho. Qual é a minha linha de raciocínio sobre teletrabalho. Então, eu vou ali, ó, e coloco uma citação de teletrabalho. E é assim que a gente vai desenvolver. Eu entendo que vocês tenham dúvida de qual é o momento que eu trago uma citação, né? Então, eu trouxe esse exemplo aí para vocês. A gente está fazendo um artigo, né? E dentro desse artigo, a gente falando sobre a sobrecarga de atividades que os alunos têm quando entram na universidade. E essas atividades, elas vêm de onde? Então, essas atividades acadêmicas, elas podem vir tanto das atividades curriculares, quanto das atividades extracurriculares. Certo? Se eu perguntar para vocês o que são atividades curriculares e o que são atividades extracurriculares, alguns de vocês podem saber e outros não. Ou todos vocês podem saber, mas todos vocês podem não saber. Eu não posso colocar isso em risco para o meu leitor. Eu tenho que já dizer para o meu leitor o que é atividade curricular e o que é atividade extracurricular. Então, quando eu vou escrevendo isso, que eu coloquei, né, atividade acadêmica curricular ou extracurricular, opa, é hora de parar e buscar os conceitos. O que são atividades curriculares e atividades extracurriculares. Pronto. Aí, a gente tem, né? Entende? Eu trouxe uma citação, né, falando sobre atividades.
curriculares, e aí agora vem a minha interpretação. Entende-se que as atividades curriculares são oriundas das disciplinas que estão cursando, as quais podem causar emoções difíceis, não. Ou seja, as atividades curriculares é aquelas em que o professor passa por ocasião de uma disciplina. Ou seja, fazer um seminário, fazer uma pesquisa de campo, fazer uma ensinação, fazer tudo que está ali relacionado a uma disciplina é uma atividade curricular. Já as atividades extracurriculares são aquelas que estão fora de sala de aula e que são complementares, como monitoria, iniciação científica, extensão, grupo de pesquisa, representação de representação estudantil, os congressos, eventos que vocês participam, os estágios, tudo isso é extracurricular. Talvez alguns de vocês não sabiam disso. Sim ou não? Tem alguns de vocês que não sabiam dessa diferença? Oi, Matheus, tudo bom? Hein? Tem algum de vocês que não sabia dessa diferença? Eu acredito que sim, porque sempre tem uma confusãozinha, né? O que é curricular, o que é extracurricular. E cabe a mim, como pesquisadora, deixar claro isso para o meu leitor. Então, é o que eu disse para vocês. Vocês vão lendo. Quando você lê algo que, para você, e você ia ter dúvida, traga uma definição. Traga um autor para que você possa continuar desenvolvendo a ideia. Essa é uma dica que eu dou. Então, no referencial teórico o que é que o autor do texto está lhe dizendo sobre essa temática? O que é que você vai dizer ao autor do texto? Quando você traz uma citação e que você traz a sua interpretação sobre aquela citação, então você está dizendo, você está conversando com o autor, você está dizendo para ele o que você entendeu, o que você interpretou. Quais são as principais ideias, né? Então, no referencial teórico, eu vou explicar isso para vocês, mas assim, é mais a título de informação, porque eu acho que a gente não vai ter condição de fazer isso por conta de ser muito curto o resumo expandido. O que é o estado da arte? Né? Estado da arte é quando a gente tem esse desafio de mapear todas ou a maioria das produções acadêmicas de um determinado assunto. Então, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Se eu quero falar sobre o uso dos idiomas na universidade, dentro do secretariado. Então, eu vou entrar lá nas nossas revistas científicas, na expectativa, na GESEC, na Escravo, tudo, e eu vou pegar todos os trabalhos que falam sobre isso. E aí, eu estou fazendo o quê? O estado da arte. Eu estou trazendo para um único trabalho tudo que já foi publicado sobre aquele assunto. Isso mostra o quanto que o leitor ele se preocupou em investigar assim tudo ou quase tudo que já foi publicado sobre a temática, né? E isso é um tipo de situação que é bem vista para a academia. Então, quando vocês forem fazer um TCC, é muito interessante vocês trazerem isso, o estado da arte sobre a tecnologia dentro da gestão secretarial, né? Porque aí a gente tem vários trabalhos falando sobre a gestão secretarial, mas trabalhando a gestão secretarial sob a ótica da tecnologia da informação, será que tem? Quantos trabalhos tem sobre isso? Né? E aí, qual é o seu diferencial para esse trabalho? Então, trazer esse mapeamento é riquíssimo. E eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz isso. Né? Então, o estado da arte é o conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada área de conhecimento, que apresenta o crescimento, tanto quantitativo quanto qualitativo. Teve um artigo que eu fiz sobre o secretariado remoto,
E que eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu fazer o estado da arte de todos os artigos científicos que já haviam sido publicados no secretariado, sob secretariado remoto. E aí, agora a gente vai fazer outro, e esse estado da arte que eu fiz em outro artigo, ele já está desatualizado. Por quê? Porque outras pesquisas já foram publicadas. Aí, quando a gente fizer agora um novo artigo, aí a gente vai trazer aquele estado da arte lá do artigo anterior que foi publicado já, e vamos incluir novas pesquisas que foram publicadas. Então, a gente vai mostrando o quanto que foi crescendo as publicações com essa temática. Isso é algo fantástico. Até porque isso também estimula as pessoas a citarem o seu trabalho. Porque aí, quando você faz o estado da arte de um determinado tema, tem pessoas que vão dizer assim, deixa eu ver aqui, Helenilson, né? Helenilson fez o estado da arte e aí ele apresentou X trabalhos, 10 trabalhos falando sobre isso. Então, eu não preciso fazer mais isso porque Helenilson já fez. Aí é quando a gente é citado no trabalho de outra pessoa, né? Isso aí é fantástico também. Então, vejam só como é que a gente coloca essas informações. Aí tem um exemplo. Que o estado da arte a gente pode trazer assim, em forma de quadro, ou trazer de forma dissertativa, certo? Vejam só. Primeiro, esse quadro, ele apresenta a categoria de serviço. Sim, se lembra do exemplo anterior que a gente falou sobre a pergunta-problema, os objetivos e tal. Então, qual era o objetivo? Né? Era investigar os serviços que são prestados. E depois o objetivo específico era verificar, eu acho, mapear, eu não me lembro exatamente, mas apontar as categorias, não, categorizar, lembrei. Era categorizar os serviços que são prestados. Então, olha aí, né? Então, com essas categorias, a gente conseguiu fazer, essas categorias a gente conseguiu fazer com outros trabalhos que já foram publicados, certo? Então, vejam só. Barros, 2012, eles apontaram, ETIAL, né? Eles apontaram essas categorias, administrativo, financeiro, compras, recursos humanos. Então, os secretários virtuais, eles prestam serviço nessas categorias. Quando foi 5 anos depois, Mendonça, Campos e Souza, novamente fizeram uma pesquisa e conseguiram agora encontrar novas categorias. Serviços administrativos permanece, né, porque certamente ele tomou como base essa pesquisa, e aí foram incluídas outras categorias. Redação de texto, coleta de informação, ok. Aí, nesse mesmo ano, 2017, Silva Etial encontrou outras categorias, burocrática em geral, serviço de varejo, serviço bancário. Aí vem aqui, Paz de Santiago, em 2019, 2 anos depois, e encontramos novos serviços e novas categorias, que são serviços orçamentários, marketing, publicidade e propaganda, serviços contábeis e tudo mais. E agora já tem uma nova pesquisa que a gente fez e que tem aqui serviços acadêmicos, né? Serviços acadêmicos. O que vai acontecer com tantas categorias? Percebo que aqui está uma coisa muito múltipla, né? E se repetindo. Em uns estudos se repetem, em outros estudos elas nem são consideradas. O que vai acontecer? É um próximo estado da arte sobre categoria de serviço, essas categorias elas serem unificadas, para que, de fato, a gente consiga ter uma uniformização, de dizer, serviço administrativo realmente permanece, serviço burocrático. Quais são os serviços que fazem parte dessa categoria de serviço burocrático? Será que não é também serviço administrativo? Então, isso precisa ainda ser melhor apurado. Mas aí, o que eu quero dizer com vocês é que a gente trouxe em um único artigo esse mapeamento. Então, a gente que está lendo pela primeira vez, a gente consegue ter uma visão geral, desde 2012 até 2019,
os artigos que tratam sobre categoria de serviço. Isso é muito legal, isso é muito importante, porque dá essa intenção, essa coisa de mostrar quanto que a gente conhece daquele tipo de assunto. Então, dependendo da temática de vocês e da problemática, a gente até consegue fazer isso, entendeu? Pega lá uma parte do referencial teórico e ao invés de a gente desenvolver demais, a gente traz um quadro, resumindo tudo e traz um texto, um parágrafo, apresentando nossa opinião sobre aquilo ali, certo? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse trabalho aqui. Ah, pronto. Deixa eu ver, só um minuto. Ah, pedi. Vocês conseguem ver o slide ainda, né? Vocês estão aí? Sim, ok. Pronto. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vejam esse artigo aqui. Introdução, ok. Pronto, referencial teórico. Novas formas organizacionais. Pronto. Vejam só, lá no nosso slide, isso aqui já é um outro artigo, certo? Nesse artigo, olha só, a gente trouxe os estudos relacionados ao secretariado remoto. Então, vejam quantos tem, né? Tem BAUS 2012, PAS 2015, 2016, 2016, 2017, 2018. Então, as pessoas que querem estudar sobre essa temática, certamente vai pegar esse artigo nosso e já vai na fonte. De 2019 para cá, 2020, tiveram outros trabalhos? Tiveram. Ou seja, se a gente quiser fazer um novo código teórico, a gente já tem como atualizar, porque já tem novas publicações. E aí a gente vai mostrando quanto que isso evoluiu. E aí a gente apresenta o objetivo de cada pesquisa. Nesse caso, a gente apresentou o objetivo de cada pesquisa e qual foi a principal conclusão. Então, isso fica assim de uma riqueza enorme, que a gente consegue resumir tudo no quadro e depois a gente traz somente uma interpretação, uma análise geral. Entenderam? Alguma dúvida nisso aí? Falem para mim, sim ou não. Quem cala consente. Consente o quê? Dúvida sim ou não? Entendi, ok, show. Então vamos lá. Pronto. Vamos entrar agora nas citações. Veja, essa citação, inclusive, eu posso colocar no CIGA, deixa eu anotar aqui, colocar a própria norma no CIGA. É normatizada pela BNT, certo? Que, inclusive, ela foi atualizada há 2 anos atrás, né? Que é a BNT 6023/2018. Então, o que é citação? A gente entende por citação é quando a gente faz a menção de uma outra pessoa a uma informação que é extraída de outra fonte. Então, eu vou escrever uma coisa que Juliana falou, então eu vou citar Juliana. Então, vamos lá, tipos de citações.
Citação, que é o que eu acabei de dizer, que é quando a gente traz o texto, né, de outra pessoa. Citação direta, citação indireta e citação da citação. Prestem atenção, vejam só. A citação direta, minha gente, a gente até já falou no início da aula, né? Citação direta é quando a gente transcreve exatamente a fala de outro autor. Então, se Helenilson tem uma fala, aí eu vou copiar exatamente a fala dele, sem fazer nenhuma alteração. Então, eu estou fazendo a citação direta. A citação indireta já é o contrário. Aí vamos dizer que Alonso escreveu lá uma coisa, mas eu não quero dizer exatamente como Alonso disse. É o que eu faço? Eu faço um resumo dessa fala dele. Ou seja, eu vou trazer a citação de Alonso, mas com as minhas palavras. Aí eu estou fazendo uma citação indireta, que é quando o texto ele é baseado, ou seja, ele não é exato. Ele é baseado na fala de outra pessoa. Então, perceba essa diferença. Se vocês copiarem uma coisa de um autor, pelo amor de Deus, botem a fonte. E eu vou dizer para vocês hoje uma situação que eu passei. Por quê? Confiei no aluno. Confiei no aluno, o que aconteceu? A gente estava fazendo um artigo científico, certo? E o aluno, que também estava fazendo o seu TCC, né, naquela temática e tal, trouxe uma citação indireta. Se ele trouxe uma citação indireta, ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele colocou lá o nome do autor, exemplo, Santos, 2020. Ok, né? Então, a citação indireta. Botou o texto lá. Eu confiei no autor, no aluno, não deveria ter feito isso. Eu deveria ter escavacado. Aí a gente pegou, submeteu esse artigo para, né, uma revista, um evento e tal. Quando esse artigo voltou para mim com a avaliação, ele foi aprovado para ser publicado, mas aí veio uma coisa assim que me matou. Que foi? Esse texto, tá? Esse aqui é um exemplo. Esse textinho que fulaninho colocou era uma citação direta, ou seja, ficou parecendo plágio. Por quê? Porque o aluno, ele trouxe a informação exatamente como estava no outro texto. E ele não disse que era uma citação direta e que era uma transcrição fiel do que ele leu lá. Então, a gente quis passar, né, eu vou me colocar porque eu também faço parte da autoria, a gente quis passar para a pessoa que aquele texto era nosso, baseado na fala de alguém. Por quê? Porque era uma citação direta. Só que não era. Era uma citação direta. O texto estava fielmente ao do autor lá. Aí, na avaliação, foi triste, viu? Eu tive que ler aquilo me doendo, porque o avaliador disse, olha, eu fiz uma busca aqui no Google e rapidamente encontrei o artigo de onde foi tirada essa informação. E essa informação, ela é fiel ao texto original. Logo, isso é uma citação direta. Deveria ter colocado a página para configurar que aquela fala ali não é sua, é de outra pessoa. Isso é uma coisa antiética. Olha só, gente, que eu tive que ler. Isso é uma coisa antiética. Isso é um crime. Isso não os autores têm que ter cuidado. E não sei o que. Eu fiz, puta merda, não acredito nisso não. Porque o pior de tudo isso aqui, o avaliador, ele não sabe de quem é o trabalho, né? E eu não sei quem é o avaliador. Mas quando esse trabalho for publicado, o que vai acontecer? O avaliador vai reconhecer o trabalho publicado e vai dizer, puta merda, o plágio era de Belli. Vocês têm ideia disso? Quanto que isso é grave? Isso é muito grave.
Isso é gravíssimo. E eu disse assim, meu Deus, era para eu ter confiado nos meus instintos, era para eu ter escavacado. Eu sempre faço isso. Passo num programa de antiplágio. E, tipo, esse passou batido geral, e eu ainda estou sofrendo com isso. Com o julgamento da comunidade. Por quê? Porque isso é muito sério. Fica parecendo que quem? Que Belle quis se apropriar do texto a outra pessoa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, quando Alonso fez aquela pergunta lá, aí veja, eu estou confiando em vocês. Eu estou confiando em vocês, tudo bem. Eu não tinha explicado o que era, e até ele mesmo disse, professor, eu acho que eu errei. Ótimo, senso crítico, muito bem. Mas eu tinha confiado em você. Então, naquela citação de Rezende, não sei o que lá, que estava como citação indireta, né? Eu já fui mexendo ali, porque caso fosse uma citação direta, com as minhas alterações, ela ia se tornar indireta de todo jeito, né? Ou seja, se tornou indireta. Mas se ele quer, não, professor, eu quero que essa citação ela fique direta, quero que fique pronto. Aí ele vai fazer como a gente fez aqui. Vai colocar a página e vai colocar recuado e pronto. Mas vocês entenderam a gravidade do problema quando a gente troca isso? Fala aí para mim, entenderam sim ou não? Que é melhor entender assim do que entender sofrendo na pele como eu estou. Sim, professor, entendi. Entendeu? Então, isso é muito sério, minha gente. Olha, eu estou sofrendo com isso. E assim, quando esse trabalho for publicado, meu Deus do céu, o pior é que eu não vou saber quem é o avaliador. Mas o avaliador vai saber que o trabalho é meu. Eu já estou aqui pensando em mudar o título. Já estou aqui pensando em mudar o título do trabalho. Mas não tenho para onde fugir. Não tenho para onde fugir, porque quando a pessoa for ler o trabalho, vai dizer, esse trabalho era de Belle. Tipo assim, a minha reputação, meu Deus, eu estou plastificada. Sério. Então, a cada situação que a gente passa, por confiança, entendeu? Eu digo, não, até porque é uma pessoa experiente, um aluno é uma aluna experiente, pessoa que já trabalha, mãe, já tem filho, já está quase concluindo o curso, não sei o que. Não, ela não vai fazer isso. Olha só. Ai, meu Deus, seguro morreu de velho, né, minha gente? Mas esse exemplo foi para vocês entenderem que isso é muito sério. Se vocês quiserem copiar exatamente a fala do autor, ótimo, beleza, mas deixe isso claro, a fala é dele, não é minha. E se vocês quiserem fazer um resumo do que ele falou, ótimo também, citação indireta. Show de bola. Tendo esclarecido isso, vamos agora para a citação da citação. O que quer dizer? Quer dizer que eu vou citar Mateus através de Helenilson. Ou seja, eu não consigo acessar, né, o trabalho de Mateus, eu já procurei e eu não achei. Então, mas quem citou Mateus foi Helenilson. Então, o que eu vou fazer? Vou citar vou citar Mateus através de Helenilson, que é o que a gente chama de o APUD. Vocês já leram em alguns trabalhos, né? Tipo assim, Silva, APUD, Braga. Braga, 2010, pronto. Ou seja, Silva está sendo citado por Braga, certo? Não é muito recomendado a gente fazer isso, porque o recomendado é a gente ir na fonte original. O recomendado não é a gente ficar ali em Braga, não é ficar ali em Helenilson. O recomendado é a gente ir em Silva, em Mateus. Mas tem alguns trabalhos que a gente não encontra, principalmente quando são trabalhos mais antigos. Né? Mas os trabalhos mais antigos não tinham assim, as revistas científicas elas não eram tão abertas e tal. Mas hoje não. Hoje, né, por conta da ciência aberta, então tem muitos trabalhos que a gente consegue encontrar. Um tempo desse eu encontrei um trabalho de um autor de 1988, veja só. E eu fiz, caramba, que irado! Eu achei esse trabalho dele, não vou fazer citação indireta, não vou usar o APUD, vou usar o original.
E eu salvei. Porque caso alguém questione, não estou com o trabalho dele, 1988. Né? Enfim, um ouro. Aí o que acontece? Nas citações diretas, elas podem ser curtas ou longas. Nas citações curtas, que foi o exemplo que a gente falou no início da aula, de que a Venato 2003, ela é curta, é uma citação direta, por quê? Porque ele trouxe exatamente como que a Venato falou, e ela é curta porque ela tem até 3 linhas. Então, por ela ter até 3 linhas, ela é curta, ela fica dentro do texto, como Alonso colocou. Na citação longa, já é o contrário. Por que é longa? Porque ela possui mais de 3 linhas. Por ela possuir mais de 3 linhas, a gente vai fazer como eu fiz aqui no ao vivo, né? A gente retira ela do texto, bota o tamanho dela menor, né? E normalmente a gente usa a fonte o quê? 12, então o tamanho da citação vai ser 10. A gente vai recuar à esquerda, certo? A gente vai recuar à direita 4 centímetros, entendeu? E espaçamento simples. A gente já está utilizando no nosso resumo expandido, já pelo fato de ser 6 páginas, ele já é todo espaçamento simples. Mas tem trabalhos que não, que é espaçamento e meio. Mas a citação direta, longa, ela é sempre espaçamento simples. Isso na ABNT, né? Espaçamento simples, recuada à direita, e se tiver mais de 3 linhas. Entenderam isso? Então, quando vocês pegarem o texto de alguém e vocês botarem lá no Word, se ela não der, se ela der até 3 linhas, ela é curta e ela fica dentro do texto. Se ela passar de 3 linhas, ela sai do texto, é recuada à direita e tem o tamanho da fonte reduzido. Citação direta longa. Entenderam? Sim ou não? Dúvidas, sim ou não? Show. Então, vamos lá a alguns exemplos. Exemplo 1. Essa citação aí, ela é direta ou indireta? Hum? Abra o microfone aí, porque eu não estou vendo o chat, não. Essa citação aí, ela é direta ou indireta? Direto, professora? Direta, muito bem, Alonso. Por que ela é direta, Alonso? Explique que você sabe. Porque ele trouxe a página onde estava a citação e colocou entre aspas a informação que ele tirou da página. Arrasou, nota 10. Mentira, tô brincando. Arrasou, isso mesmo. Isso é o que vai dizer que a citação é direta, ou seja, a gente copiou exatamente o que a Oliveira quis dizer. E aí, essa citação tem um erro aqui, né? Porque ela está como citação direta, curta, dentro do texto. Mas se a gente for ver aqui, ela vai dar mais de 3 linhas. Ou seja, ela deveria ter sido uma citação direta, longa. Então, citação direta longa. Esse caso aí, ele está errado, certo? Preste atenção. A gente tem aí agora um novo exemplo. Cadê? Valério et al. Aqui, ó. De acordo com Valério et al. O que quer dizer esse et al? E todos. É uma palavra em latim. Quer dizer e todos. Por quê? Porque quando se tem trabalhos com mais de 3, 4, 5 autores, até 3 autores a gente ainda coloca. Tipo, Valério Braga Freire, que nem está aqui. Aqui são só 2 nomes. Mas até 3 a gente ainda coloca. Passou disso, a gente bota et al. Agora, lá nas referências, lá no final, a gente bota o nome de todo mundo. Certo? Então, quando vocês
Eu aprendi isso na aula de língua portuguesa. A professora ensinou isso aí ainda. Pelo menos isso eu lembro. Muito bem. Muito bem, show. É isso aí. Então, quando vocês virem esse etial, primeiro que ele tem que ficar em itálico, porque toda palavra estrangeira no texto científico ela é colocada em itálico. Toda ela. Olha aqui, ó. Olha aqui em Palme. Ela é em inglês. Então, a gente coloca ela em itálico. Como essa daqui é uma palavra. Como é, meu Deus? Eu falei agora. No latim, aí, ou seja, em itálico também. Tá, mas aí a aula não era exatamente sobre isso, né? Mas vamos lá. Valério Etial, 2016, página 116. Aqui a gente tem uma citação também, uma citação direta, né? Colocou a página, colocou as aspas, né? E citação direta curta, né? Por que curta? Porque ela tem menos do que 3 linhas. Fica dentro do texto. Aí, aqui embaixo a gente já tem, ó, Delanelo Silva 2001. Aí eu pergunto para vocês, ela é direta ou é indireta? Alonso não responde mais, Alonso já tirou 10. Outra pessoa, ela é direta ou indireta? Hum? Hein, meus amores? Digam aí para mim. Essa citação de Delanelo e Silva é direta ou indireta? Cri, cri, Eu acho que é cri. direto. É direta. Muito bem, show de bola, é direta. Por quê? Porque a gente está falando a mesma coisa que o autor falou. Aí a gente pegou, colocou aqui, né, a página para identificar, a gente separou o texto com as aspas. Agora a pergunta: ela é uma citação direta, longa ou curta? Longa. Longa. Se é uma citação direta longa, ela está certa a forma como ela foi feita aqui ou não? Tá errado, tem que dar um recuo. Não, tinha que fazer aquele bagulhete todo lá do lado. Isso, isso mesmo, tem que fazer aquele bagulho todo, separar, recuar à direita, diminuir o tamanho da fonte e colocar espaçamentos simples. Muito bem, acertado, show de bola. Aí, né, uma citação, um exemplo de citação direta, longa, mais de 3 linhas, certo? Show de bola. Aí a gente, quando a gente faz todo aquele, né? Recua e tal. Eu já estou ficando craque demais. E aqui, um exemplo sobre o APUD. Ou seja, olha, é um texto antigo que, teoricamente, né, digamos que os autores não encontraram a fonte do trabalho original. Esse Smith, ele foi citado por Marandino, certo? Então, a gente, ó, coloca aqui, Smith, 96, APUD, que quer dizer o citado por Marandino, 2017, página 2. Pronto. Mas isso aí não é lei, certo? A gente, principalmente os trabalhos mais recentes, a gente tem que ir na fonte original. Certo? Nenhuma dúvida quanto a isso, né? Só a prática leva à perfeição, minha gente. Então, não se aperreiem. No início, vocês podem se confundir, mas daqui para o final desse resumo expandido, vocês já vão estar, ó, craque, filé. Aí, da citação, é o que, A prática o que leva faz dor de aquela... cabeça. É o que, Lenilson? A prática leva dor de cabeça. Mas faz parte, minha gente. Chega na hora, não faz nada, né, Jubes? Aí é fogo, não, mas é uma coisa mais técnica. É tipo, vocês já vão fazendo automático. Se vocês fizerem uma, no outro, o olho de vocês já vai ser clínico, já vai
já vai logo dizer como é que vai ser. Vocês vão ver. Esse, de fato, essa formatação, de fato, não é o mais difícil na elaboração do resumo, né? Quem dera vocês tivessem um bocado de citação para formatar e fosse só isso, que aí vocês iam tirar de letra, mas desenvolver a ideia que é mais difícil. Mas, enfim, vocês conseguem. Aí, veja, quando a gente traz uma citação, a gente não pode simplesmente colocar ela lá e sair correndo. Joguei a citação e sair correndo. Pode? Não, de jeito nenhum. A gente vai colocar a citação e agora a gente vai dizer o que a gente entendeu dela. Né? Que aí é quando a gente começa a desenvolver o texto, minha gente. Porque muitas das dificuldades que você tem é, meu Deus, e agora? Eu vou começar como? Né? Então, traga uma citação, comece por uma citação. Da citação, você já coloca a sua ideia, que uma coisa vai puxando a outra. Quando vê, está ali desenvolvendo. Então, precisa fazer isso, interpretar a sua citação. Para a gente colocar, inserir os autores, eu trouxe até essa imagem aí, que é desse Instagram, @tcc.descomplicado. Inclusive, se vocês quiserem seguir, é uma página russa da internet, não conheço o pessoal não, mas é porque eu sigo, e realmente eles fazem as indicações assim, tudo certinha, e além de ser uma página que pode ensinar, eles também fazem lembrete, que às vezes são muitas normas. Então, como eu estou seguindo a página, às vezes uma postagem eu faço, eita, já tinha esquecido disso. Então, é uma página bem legal de ser seguida, né? Vamos começar a seguir algumas páginas que melhoram a nossa vida acadêmica, né? Que nos ensinem. Então, seguir página de língua portuguesa, seguir página de língua de idioma, inglês, espanhol, seguir página de notícia, faz bem para a vida também. E essa página é bem bacana. Então, se vocês puderem, sigam. Aí veja, o que é que eles trouxeram? A forma como a gente vai citar uma pessoa. Porque, às vezes, para a gente sair daquela repetição do tipo, segundo fulano, conforme Beltrano, segundo X. Então, vamos criar novas formas para ficar um texto bonito, não ficar aquela coisa tão repetitiva. Aí ele colocou. O autor X, ano e página, porque é uma citação direta, afirma que, menciona, indica, né? Isso ele começa citando o autor e depois ele diz, e depois ele coloca o que é que o autor faz, afirma, menciona, indica. Na outra opção ele já coloca o autor, Vasconcelos, ano e página, postula que Lucchesi define teletrabalho como nananana. Henriques propõe que. Então, veja que é uma conversa, é um diálogo. Se eu vou fazendo um texto e eu vou dizendo assim, ó, Helenilson afirmou que aquilo. Já Juliana indicou isso. Porém, Mateus falou isso. Todavia, Vitória definiu aquilo. Perceba como que fica legal da gente ler. Fica legal, fica interativo, fica dinâmico. Então, esse é só um exemplo para, na hora que vocês forem colocar as citações, vocês tentarem diversificar, né? Para não ficar apenas no segundo fulano, conforme a planta, porque isso fica o texto cansativo pra caramba, certo? Estamos chegando ao final, e aí digo para vocês o seguinte: evitar citações e trechos de site. Que site, bem? Aqueles sites que quando a gente faz uma busca no Google, tipo assim, teletrabalho, secretariado remoto, provavelmente vai vir alguns textos, alguns sites de empresa. Então, a gente deve fazer citações desses sites. Por quê? Primeiro, a gente não tem certeza da veracidade das informações. É que nem o Wikipedia. Vocês já ouviram falar, né? Eu acho que vocês já ouviram falar quando vocês entraram. É um I aqui e um E. Alguém me ajuda? Wikipedia é um I, né? Eu acho que é um I. Que vocês não devem fazer citação desse site. Por quê? Porque ele é um site editável. Qualquer pessoa
qualquer pessoa pode ir lá e alterar as informações. Então, qual é a veracidade que ela tem? A gente não sabe, né? Da mesma forma, são esses sites que a gente encontra no Google. As empresas vão lá e vão dizer o que elas quiserem. Não significa dizer que é a realidade. Então, não citar esses sites. Primeiro, por isso. Segundo, porque eles podem sair do ar. Preste atenção nas referências de uma pesquisa que eu trouxe como exemplo. Tem lá, né? As referências, todo dia vocês vão colocando as referências de vocês, ok? E aí, nesse aí de Grespan, Gilmar, quando eu fui clicar no link para ver essa matéria original, olha só o que aparece. Erro. Ou seja, essa página é uma página de Portugal, né? Não é do Brasil. Mas veja só o erro. Essa página não existe mais. Oi, e a informação que estava lá naquele trabalho? E aí, como é que fica? Então, vocês não podem utilizar esses sites. Esse site de jornal, o Globo, Veja, não sei o quê. Por quê? Tanto faz hoje estar aquela matéria lá e amanhã não está mais. Certo? Então, não colocar isso. Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. O que a gente pode buscar aqui? O que a gente pode buscar aqui? Bela, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o número de corte do SISU de secretariado. Aí apareceu um site que eu até ia citar ele mais agora, que você falou que não pode, né? Porque veja só, coloquei aqui no Google, número de corte SISU. Olha só, querobolsa.com.br, blog do Enem, Mundo Vestibular. Quem diabo sabe disso? Se isso é verdade, a gente tem que entrar no site oficial, sisu.mec.gov.br. Aí aqui eles têm os relatórios e tal, entendeu? Que tipo, exige uma dedicação a mais, né? Você tem que parar para ler o relatório, buscar essa informação, que eu nem sei como é que se encontra fácil esses negócios. Relatório com detalhamento, enfim. Mas a gente cai na tentação de ler esses sites, que é o primeiro que aparece. Estude, não sei o quê. Então, assim, não são sites confiáveis, entendeu? Deixa eu colocar aqui, reconhecimento da profissão de secretariado. Olha só. Aí vem o site do CICESP. Veio aqui uma revista científica. Opa, isso aqui eu posso citar, né? Porque é a GESEC. Aí vem, ó, portal.metodista.br. É um site de uma universidade. Aí vem a própria BPSEC, que assim, podem as informações serem legais, ok? Mas pode ter informação incorreta. Como é que a gente vai saber? Entendeu? Então, assim, tem que ir para o site das revistas. A sugestão que eu dou é, quando vocês fizerem uma busca assim, coloque a extensão do arquivo, .pdf. Quando eu coloco o ponto .pdf, vocês percebam que veio em primeiro lugar um artigo de uma revista científica, tá vendo aqui? Veio outra revista científica, o Redalic, outro também aqui, entendeu? Aí vocês têm que clicar para ver se for um artigo científico, é válido. Se não, descarta. Certo? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, o colocar a extensão do arquivo, pelo PDF. Deixa eu ver. Teletrabalho. Trabalho. Ó, tem um artigo aqui na Cielo, revista científica, tem uma tese, tem aqui o ResearchGate, entendeu? Então, você vai ter trabalhos científicos. Você não vai pegar qualquer coisa.
Se eu colocar trabalho remoto, vai vir um bocado de coisa por conta da pandemia. Trabalho remoto, veja só. Trabalho remoto sem o PDF. Olha só o que apareceu. Emprego. Home office, trabalho remoto. Olha só, um site na prática.org.br. Qual a diferença entre trabalho remoto e home office? O Berlo. O que é isso, meu Deus? Não. Então, assim, são sites que não trazem credibilidade para a gente não pode colocar isso dentro de um trabalho científico. Certo? Então, jamais. Agora, se eu boto trabalho remoto.pdf, aí já vem ó, o lume.uf da UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma revista científica, o Redalit, a Associação Brasileira aqui, ó. Então, a gente vai encontrar trabalhos científicos, e não vários sites, falando sobre secretariado remoto, sobre trabalho remoto, sobre, entendeu? Então, a dica é essa, colocar o ponto PDF no final. Certo? Lely, Oi. pode ser livro também, não pode? Pode ser livro. Aí, veja. Pode ser livro. A questão é que livro, às vezes tem livro que não passa por um processo de avaliação. As pessoas escrevem um livro, publicam em qualquer editora e, tipo, da mesma forma. Como é que a gente vai saber que aquilo ali foi testado, foi avaliado? Mas vocês estão no terceiro período, estão começando a vida científica de vocês, então eu considero os livros também. Mas já tá tendo uma resistência na academia de verdade. Não utilizar livro e não utilizar muito o livro, né? Predominar artigo científico de revista. E TCC, a gente não deve citar TCC, nem de graduação, nem as dissertações, nem as teses. Não deve citar. A gente deve citar artigos científicos. Mas isso é uma discussão ampla e que vocês não devem se preocupar com isso, não. Citem livros, citem os artigos, só não citem esses sites aí que não tem nada a ver. Estamos chegando aqui ao final, mas eu vou só dar esse... Porque, veja, vocês fizeram a introdução de vocês, né? Fizeram a introdução, vão fazer agora o objetivo específico, ou objetivo específico, que vai ser o objetivo específico mais o geral, são dois. E aí agora vocês vão partir para o referencial teórico. Aí, a dúvida que vocês têm, que eu já sei que vocês têm, é o que é que eu vou escrever no referencial teórico? Como é que eu sei qual é o assunto que cabe ali no referencial teórico? Será que eu tenho que escrever aquela historinha de como surgiu o secretariado? Não necessariamente. Se a sua pesquisa é falando sobre a evolução da profissão ou o reconhecimento dela, talvez você pode citar isso. Mas se a sua pesquisa não tem isso como foco, você está estudando secretariado, mas esse não é o foco, então você não vai começar de lá de trás. Até porque você não tem espaço no referencial teórico para isso, porque são poucas páginas. Então, vamos ser objetivo. O que é que você vai... Como é que você vai começar, certo? E aí, eu trouxe agora mais uma dica de ouro. Né? Como é que você vai definir os tópicos e subtópicos do referencial teórico? Essa é uma dica de ouro porque é uma dica que realmente dificilmente a gente encontra isso nas literaturas, nos livros e tal. Mas é o que a gente percebe lendo os trabalhos. É uma regra? Não. Mas a gente não corre tanto risco de ter uma problemática e fazer um referencial teórico diferente. Então, a dica qual é? A palavra-chave de cada objetivo específico e o objetivo geral pode ser o seu tópico do referencial teórico. Então, se no seu tópico do referencial teórico você está estudando sobre tecnologia da informação, obviamente que no seu referencial teórico você vai ter que falar sobre tecnologia da informação. Certo? Então é isso. Você vai pegar a palavra-chave do seu trabalho e transformar ela, né, como um tópico ali para o seu referencial teórico. Se você está falando sobre
a atuação do secretário no setor de gestão de pessoas, opa, gestão de pessoas, minha gente, recursos humanos, isso aí é um tópico do. E aí, a questão é o seguinte: se você vai fazer também falando sobre os idiomas, tem que trazer a questão dos idiomas, referencial teórico. E aí, vamos trabalhar com dois tópicos no referencial teórico, pelo menos. Um, que é esse, com os objetivos, certo? E o outro é fazendo a relação dessa sua temática com o secretariado. Então, se você está falando da tecnologia da informação na gestão secretarial, você vai no primeiro tópico, seu referencial teórico, trazer a tecnologia da informação, conceito, o que é, qual o impacto disso para as organizações, ok. No segundo tópico, aí você vai trazer agora essa temática para dentro do secretariado. Quais os estudos que já falam sobre isso? Como é que se dá essa relação? Será que realmente o secretário ele faz uso da tecnologia da informação? Será que o secretário sabe o que é uma tecnologia da informação? Então, assim, pelas coisas que já foram publicadas, aí você vai desenvolver o segundo tópico do seu referencial teórico relacionando, certo? Com o secretariado. Então, o primeiro tópico você vai falar crua e especificamente sobre tecnologia da informação, gestão de pessoas, secretariado remoto, reconhecimento de uma profissão, coisa do tipo. E no segundo tópico, a gente vai relacionar isso com o secretariado. Como a gente está falando no resumo expandido, são 6 páginas apenas. Então, tentem trabalhar cada tópico desse, uma página para cada tópico desse. Uma página só. Por quê? Porque quanto mais vocês escreverem, mais eu consigo trabalhar para ajustar ali, entendeu? Porque se vocês escreverem muito pouco, eu fico sem material para poder entender o que vocês estão falando e tal. Então, escrevam à vontade, certo? Bom, então a dica é essa. Como assim, né, Beli? Pois é. A palavra-chave dos seus objetivos podem ser os seus tópicos de referencial teórico. Então, ali você já tem um norte de onde começar e realmente trabalhar aquilo especificamente, certo? Bom, hora de praticar, né? Na hora de praticar é que a gente vai encerrar a aula para deixar vocês livres e pensando no referencial teórico de vocês no objetivo. Como a gente já falou hoje sobre os objetivos, então cabe a vocês, primeiro, fazer aquelas correções que eu sugeri e definir um objetivo específico. Quando você definir um objetivo específico, aí vocês começam a fazer alguma coisa do referencial teórico, certo? Lembrando que a semana que vem, dia 16, ou melhor, até o dia 13, é para vocês enviarem essa nova versão da introdução, certo? Para eu avaliar e dar mais uma nota para vocês. Eita, como é o nome do bichinho? Será que ele aprendeu a fazer alguma coisa, Helenilson? Ele Tá chegou agora. dormindo, bandido. Ele chegou agora. O bandido tá É dormindo. Mike. É só de Ted Dorme, Mike, o nome dele. E é, né? É. Então, vejam, Enfim. até o dia 13, para vocês enviarem essa nova versão. Vou abrir agora no cigarro. Dia 16, provavelmente a gente não tem aula. Eu vou deixar livre para vocês fazerem referência teórica, mas eu vou avaliando. Na metade da semana, eu vou falar com vocês para sentir vocês. Aí, no dia 23, é conteúdo novo sobre a metodologia da pesquisa. Metodologia é algo também chatinho, cabuloso. Então, vocês precisam, nesse prazo de uma semana, 2 semanas, fazer esse referencial teórico, porque depois vai vir conteúdo novo em cima, né? E estamos nos aproximando do fim do semestre. Certo? Dúvidas? Comentários? Quando é que a aula vai estar disponível? Nos siga.